Olá, o Diário do Campus começa agora. A Feira do Livro de Porto Alegre acontece entre os dias 29 de outubro e 15 de novembro, no modelo híbrido. Na Praça da Alfândega estarão parte dos livreiros, patrocinadores e o pavilhão de autógrafos. O tema da feira deste ano é Para Ler um Novo Mundo. Para falarmos sobre a importância da leitura e do livro, convidamos o Juremir Machado da Silva, que é escritor, tradutor, jornalista, radialista e professor doutor nos cursos da Escola de Comunicação, Artes e Design FAMECOS, da PUC-RS. Juremir já publicou mais de 40 livros e foi premiado por diversas vezes na área literária e jornalística. Acompanhe a entrevista feita pelo meu colega, Guilherme. Olá, o Diário Entrevista começa agora e o nosso convidado de hoje é o professor doutor Juremir Machado da Silva. Tudo bem, professor? Tudo ótimo, tranquilo. Quer dizer, ótimo na medida do possível. Ainda estamos em tempos de pandemia, mas digamos que estamos melhorando. O senhor poderia contar um pouco da sua carreira literária? Puxa, então, estou aí nessa estrada faz algum tempo. Meu primeiro livro, que se chamava A Miséria do Cotidiano, eu publiquei em 1991. Então, já são 30 anos. 30 anos de publicações. Nesse meio tempo, eu publiquei uns 40 livros. O último saiu hoje. Ah, é mesmo? Olha só. Que legal. Esse aqui é um romance, se chama Memória no Esquecimento. Nossa, que bacana. Então, deu uma coincidência aqui. Hoje o lançamento mais dele? Que bom. É o lançamento, mas ele saiu hoje da gráfica. Ele chegou hoje na minha mão. Opa, que ótimo, podemos conversar com... Exatamente. Então, eu acho que esse aqui é o 42º livro que eu publico nesses 30 anos. Acabou dando mais de um por ano. Sim. Então, digamos que essa é uma síntese do que tu chamas de carreira literária. Uma vida dedicada a escrever e a publicar. E talvez porque, quando me perguntam, eu digo o seguinte, aqui se diz que as pessoas devem fazer 3 coisas, né? Ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Como eu não plantei árvore, ainda dá tempo, mas não plantei, e não tive filhos, bom, não dá mais tempo, eu vou escrevendo livros. Claro, ótimo. E esse último livro que o senhor lançou hoje, a temática dele é um romance, isso? É um romance, a história de um personagem que vai sendo devorado, vamos dizer assim, pela doença de Alzheimer. Um personagem que vai sendo engolido pelo Alzheimer. Mas, claro, tem toda uma história do personagem. Ele tem uma espécie assim, de lembrança obsessiva de alguma coisa e vai se perdendo. Claro, infelizmente eu conheço um pouco a doença do Alzheimer, então eu sei como é que é. É uma doença que atinge muitas pessoas, né, a partir de certa idade, principalmente os idosos, né, e que é uma doença. Basicamente, o que é o Alzheimer? É uma doença que atinge a memória, as pessoas perdem a memória, principalmente a memória presente, e também vão perdendo a autonomia e perdendo o controle de tudo, do próprio corpo, mas principalmente a perda da memória. Ah, com certeza, uma doença bem complicada. E esse livro aí, o senhor vai lançar, acho que daqui a pouco, já lançou ele? Não tem nenhum lançamento previsto, porque eu fiquei meio assim traumatizado com a Covid e ainda não me arrisco a fazer uma sessão de autógrafos. Ah, sim. E como o senhor se sente quando lança um novo livro? É uma emoção diferente a cada lançamento? Pois é curioso, porque depois de 42 livros, já é uma relação diferente, mas é sempre, como é que eu vou te dizer, é algo que se renova. Aparentemente, a pessoa poderia dizer, bom, depois de tantos livros já se acostumou, já banalizou, já não tem mais frio na barriga, mas renova essa emoção de ver o livro ficar pronto, de lançar. É algo que cada vez parece diferente. E, para o senhor, como está o cenário literário no Rio Grande do Sul e no Brasil como um todo?
o Rio Grande do Sul está talvez no seu melhor momento. Quer dizer, melhor momento não, porque o Rio Grande do Sul já teve, claro, Érico Veríssimo, Mário Quintana, Simões Lopes Neto e tantos outros. E depois ainda tem ótimos escritores de uma certa geração que estão aí, Sérgio Faraco, Luiz Antônio de Assis Brasil, mas está vivendo uma nova fase muito, como é que eu vou te dizer assim, muito boa, porque alguns dos principais expoentes nacionais, se não nasceram aqui, vivem aqui. O Jefferson Tenório, o José Faleiro. Eu acho que o Tenório e o Faleiro hoje são dois dos mais importantes escritores brasileiros de uma nova safra. E o Tenório, ele é carioca, mas ele vive aqui há tanto tempo que ele já é gaúcho. E o Faleiro também. E são escritores negros que estão fazendo sucesso em grandes editoras, ganhando prêmios. E são escritores muito importantes. Então, e tem outros assim que estão publicando aí muito bem. Tem a Natália Polesso. Tem uma safra aí de escritores que está muito bem no cenário nacional, publicando pela Companhia das Letras, pela Todavia e outras grandes editoras. A Companhia das Letras é a editora carro-chefe, quem publica por lá normalmente tem uma grande repercussão, ganha prêmios e tudo mais. Então, eu diria que está bem. A literatura brasileira está vivendo hoje um ciclo, por assim dizer, que é o de, enfim, dar a merecida visibilidade aos escritores não brancos. Então, tem grandes escritores negros, indígenas, tem um Ailton Krenak fazendo sucesso, digamos, uma literatura ensaística, tem a Djamila Ribeiro, tem a Conceição Evaristo, o Tenório, o Itamar Vieira Júnior. Então, é uma safra, digamos assim, que aquela coisa do escritor branco, homem, predominantemente, estão, digamos, mudando um pouco. A porta se abriu, finalmente, para grandes escritores não brancos. Com certeza, isso é muito importante, né? Fico feliz. E para o senhor, qual a importância do livro para a cultura e educação no nosso país? O livro é sempre muito importante. É claro que o livro é um instrumento de divulgação de cultura e de educação. A tecnologia se desenvolveu muito e hoje nós temos muitas possibilidades. A gente aprende vendo um filme, uma série. São muitas as possibilidades, mas o livro continua fundamental. E escrever é uma coisa muito específica. Eu vejo assim, eu faço tudo que todo mundo faz atualmente. Eu tenho um canal no YouTube, eu faço um podcast, eu tuito, eu faço postagens no Instagram, no Face, tudo. Mas, digamos assim, onde é que eu me sinto mais adequado ou mais habilitado, ou onde é que eu sinto mais prazer? Escrevendo. Eu posso fazer um vídeo e gostar do vídeo, mas eu acho que o mais legal para mim é escrever. Eu acho que na forma escrita eu consigo um desempenho mais interessante. Então, são muitas as possibilidades, o livro continua sendo fundamental. O livro, eu gosto de ver um livro assim em papel, mas o livro não é o papel, entende? O livro é a história que a gente conta. Então, pode ser digital, pode ser um e-book. O suporte em si é menos importante. Claro, nós somos a civilização ainda do impresso. Então, tem toda uma mitologia em torno do papel e do impresso. Mas isso é o menos importante. O mais importante é que nós continuamos escrevendo, contando histórias e passando informações, educando, aprendendo. Bem, eu diria assim, tem duas grandes maneiras de fazer isso. A gente faz falando oralmente, como aqui, ou a gente faz escrevendo. E talvez até a escrita hoje seja menos necessária do que antes, porque a gente pode transmitir e armazenar esse vídeo. Ninguém precisa transcrever esse vídeo para passar adiante. Mas o bom é ver que há espaço também, e vai continuar havendo, para a escrita.
Quem quiser, olha, eu gosto mais de me comunicar escrevendo. Ótimo, só fazer isso. Com certeza os livros ainda são e sempre vão ser muito importantes. E o senhor tem um livro preferido? Uma obra que o senhor acha mais importante? Tem muitas, deixa eu te mostrar uma aqui que eu deixo bem Ah, pertinho, aqui, que é tão importante que eu acho que ela é. Ó, são as obras completas do escritor argentino Jorge Luis Borges. Eu acho que ele era fantástico. Então, eu deixo bem perto aqui de mim, na minha mesa de trabalho, porque ele escrevia principalmente textos curtos. Então, volta e meia, eu pego e leio um. Mas também aqui, ó, à minha esquerda, você pode ver assim, ó, as obras completas do Machado de Assis, 31 volumes. Então, são leituras que a qualquer momento fazem bem. Então, eu deixo ambos assim bem perto. Com a mão direita eu pego Borges, com a mão esquerda eu pego Machado de Assis, e aí eu estou sempre bem servido, bem assim, para não me entediar, para não me aborrecer. Preciso de uma boa página assim para melhorar o meu espírito. Aí é só estender a mão e eles estão ali. Então, Borges e Machado de Assis são sempre bons. Agora tem outros. Por exemplo, nesse momento eu estou relendo Guerra e Paz, do Tolstói. São 4 volumes. E também é uma obra magistral. Ele também escrevia assim, em capítulos curtos. O livro é volumoso, mas eram capítulos curtos. Então, dá para sentar e ler um capítulo em 20 minutos, meia hora, às vezes menos, e depois ele faz outra coisa. Daqui a pouco volta e lê outro. Não precisa ficar 5 horas, 10 horas. Se quiser, fica, mas também dá para ir intercalando. Às vezes eu vejo um jogo de futebol na televisão, por exemplo, tem a Liga dos Campeões de tarde. Às vezes eu vejo um jogo lá do PSG, depois eu leio um capítulo de Guerra e Paz, depois eu leio umas páginas de Borges. E, bom, eu tenho que trabalhar, eu tenho que dar aula, escrever. Mas em meio a tudo isso, dá para ir intercalando essas leituras. Claro, muito bom mesmo. E quais os livros o senhor já indicou? O Machado de Assis, Borges, Guerra e Paz? E quais outros livros o senhor indicaria que são muito importantes, que todas as pessoas deveriam ler? Olha, depende assim da área, mas, por exemplo, na faculdade de jornalismo, todo estudante deve ler Ilusões Perdidas, do Balzac, deve ler A Sangue Frio, do Truman Capote. São livros decisivos, importantes. Mas é muito difícil dizer assim qual livro, porque são tantos os grandes livros, e a cada momento a gente acaba pensando num ou no outro, conforme as circunstâncias. Mas autores como Balzac, Borges, também é muito variável de época para época. O século XIX é muito farto em obras fantásticas, né? Flaubert. Eu acho que assim, os clássicos continuam válidos. Eles contam grandes histórias, contam histórias com linguagens muito trabalhadas e, ao mesmo tempo, acessíveis. E eles dão prazer sempre. Com certeza. E a gente vê que nem todas as pessoas têm o hábito de leitura, né? E para as pessoas que querem começar a ter esse hábito, qual o gênero ou autor que o senhor indica que seja mais acessível para elas começar esse hábito de leitura? Pois olha, é uma coisa curiosa. Esses grandes autores, tipo Machado de Assis, ele é totalmente acessível. Um livro do Machado de Assis, mesmo que tenha alguns termos de época, em geral, é um livro que qualquer pessoa entende e que não precisa nem procurar palavras no dicionário. São livros escritos para serem lidos por muitas pessoas, pela maioria. Então, eu diria, se a pessoa está realmente com vontade de ler, e ela diz assim, vou ler Machado de Assis, e ela pega, sei lá, Dom Casmurro, ela vai se divertir. Ao contrário do que se possa imaginar, não são leituras chatas. Não é alguma coisa assim escolar, meu Deus, eu tenho que ler isso. Não, é prazeroso. Eu diria até que é como ver uma série, é como ver uma novela, que é uma história. A Capitu traiu ou não traiu,
Ao longo da história, a gente enxerga os sinais da traição, as provas da traição ou não enxerga? Ou tudo aquilo é da cabeça do Bentinho, ciumento, obsessivo? É uma novela, nesse sentido. Traiu, não traiu? E quais são as evidências? É muito envolvente. Agora, claro, nem todas as pessoas gostam de ler, nem todas as pessoas encontram prazer. Aí tem uma coisa que talvez ninguém saiba explicar por quê. Porque tu podes nascer numa família de leitores e não ser leitor. Ou tu podes nascer numa família que não tinha livros e virar um grande leitor. Tem alguns mistérios que eu acho que não tem ainda explicação. Sim, com certeza. E você poderia deixar um último recado para quem está nos assistindo agora? Claro, leiam, mas não porque é obrigação, não porque vão passar numa prova, leiam porque dá prazer, leiam porque é melhor do que tomar Rivotril, que leitura é bom contra a ansiedade, é bom contra o tédio, é muito legal, leiam para sentir prazer. E aí busquem, cada um acaba encontrando, eu sinto mais prazer lendo romances policiais, eu sinto mais prazer lendo literatura moderna, pós-moderna, clássicos ou contemporâneos. Descubram, mas leiam, façam a experiência, tentem. Ler, não precisa ler assim, bom, agora vou me sentar para ler 500 páginas. Lê 3, lê 10, lê 5, enquanto está com vontade, dá uma parada, caminha no parque, volta a ler mais. E quando vê, não pode ver assim como obrigação, sabe, tipo a pessoa que decide que tem que correr no parque 20 voltas por dia, e aí na 10ª ela já está morta. Não, tem que fazer. Bom, dizem que dá prazer também depois de algum tempo. Enfim, busquem o prazer da leitura e certamente muitos encontrarão. Com certeza, muito obrigado pelas suas palavras e foi um prazer enorme conversar com o senhor. Muito obrigado pela sua participação. Valeu mesmo, Guilherme. Até uma próxima. O Diário Entrevista encerra por aqui, mas fiquem agora com o quadro Fica a Dica com minha colega Mariana. No quadro Fica a Dica, trazemos filmes, séries, livros, apps, cursos e eventos que complementam o tema da entrevista. A primeira dica é o livro publicado em 1966, A Sangue Frio, do escritor Truman Capote, que conta a história dos assassinatos cometidos contra os membros de uma respeitada família da pequena cidade de Hong Kong, oeste do Kansas, nos Estados Unidos. A segunda dica é o livro Ilusões Perdidas, de Honoré Balzac, que conta a história das ilusões profissionais e amorosas do jovem poeta Lucien Chardon, que se torna jornalista e conhece os vícios da profissão. A última dica é o livro Dom Casmurro de Machado de Assis. Publicado em 1899, Bentinho, o personagem principal e narrador da história, relata sua trajetória desde a infância até sua história de amor pela vizinha Capitu. O Diário do Campus fica por aqui, mas vocês podem continuar nos acompanhando no Instagram, Twitter e Facebook. Não se esqueça de curtir o vídeo, comentar e se inscrever no canal. Até semana que vem. Tchau!